Passamos aqui na tarde falando um pouco com o Denner ali sobre a importância de pensar em marketing, pensar em growth na tua empresa. Passamos pela Natália Beauty falando sobre os pontos fundamentais do seu negócio. Trouxemos o Betâmio, trouxemos aqui também o Tarcísio. E agora o que eu quero falar aqui para vocês, galera? Sobre o quanto é desafiador crescer a empresa e a gente crescer junto. Por que isso é desafiador? Pelo seguinte motivo: a gente sempre toma uma rasteira no nosso negócio, na nossa vida, daquilo que a gente não sabe que a gente não sabe. O que isso quer dizer? Vou dar um exemplo aqui para vocês. A minha primeira empresa foi a Canui. Quem conhece aqui a Canui, levanta a mão. Algumas pessoas conhecem a Canui aqui. Era um e-commerce de artigos esportivos e roupas voltadas para o público masculino jovem. No primeiro ano da empresa, a gente recebeu um investimento de um fundo de investimento e a meta que a gente tinha acordado com eles era de crescer e mostrar crescimento em receita. E a gente começou a fazer muito marketing online, começar muito produto, vendemos. Até um fatídico dia que a gente estava otimizando a empresa, para quê? Para vender mais em receita. E a gente começou a vender um quadriciclo motorizado que custava cerca de R$2.000. O ticket médio, né, o produto médio que a gente vendia lá na Canui, custava R$200. Então era um produto que cada venda dele representava 10 vezes a receita do meu produto médio. E esse produto começou a vender. Só que o que a gente fazia na época? A gente otimizava o marketing da empresa de acordo com o percentual da receita. Então, vamos falar que eu investia 20% da receita em custo de marketing. Se eu vendo um produto de R$200 e eu estou investindo 20% em marketing, estou gastando R$40 a cada venda, certo? Certo? Quero ver as cabeças assim, ó, para entender que vocês estão aqui comigo. Beleza. Agora, se eu vendo um produto de R$2.000, 20% é quanto? R$400. E a gente começou a vender esse produto de R$2.000, vender. E o que a gente estava fazendo? Colocando mais dinheiro em marketing, porque aquele produto estava vendendo muito. E a gente era cobrado, naquela época, por receita. Passou-se um mês da gente vendendo muito esse produto chegou a representar quase 60% das nossas vendas. Na verdade, passaram-se 3 semanas, eu comecei a me perguntar, tem algo errado? Tá bom demais para isso ser verdade, porque no começo a gente só comemorava, achamos, vamos crescer, vai dar tudo certo. Só que uma hora, numa madrugada, de uma quarta para quinta, que eu não esqueço até hoje, eu estava lá, olhando todas aquelas vendas e tentando entender o porquê que a gente estava vendendo tanto daquele produto. E o que a gente descobriu? O que eu descobri? Que todas aquelas vendas, 95% das vendas daquele produto estavam sendo vendidas pelo boleto. Quem aqui lembra, lá atrás, quando você vende um produto no boleto, a chance de alguém pagar é mais baixa do que quando ele compra no cartão de crédito direto. Moral da história, para resumir aqui, para eu entrar para a minha aula. 95% dos boletos não foram pagos. Toda aquela receita que a gente imaginou que a gente teria, a gente não teve. Só que todo o investimento que a gente fez em marketing, a gente fez e aquilo saiu do caixa. Então, não entrou caixa na empresa de vendas de produtos que faziam sentido, porque a gente concentrou muita venda nesse produto. E, ao mesmo tempo, do outro lado, o que aconteceu? Eu gastei em marketing. O que aconteceu com o caixa da minha empresa? Secou. E esse foi o maior aprendizado que eu tive na minha vida. Quando a esmola é demais, você tem que desconfiar. Quando tudo está indo muito bem, você tem que checar 2, 3, 4, 5 vezes. Por quê? Porque a rasteira, o tiro, vem daquilo que você não está vendo. Vem daquilo que você não está prestando atenção. É lá que mora o perigo. E essa frase aqui, ela é muito poderosa, porque todos os dias a gente paga o preço daquilo que a gente não sabe. E naquele momento, por a gente não saber que a proporção de boleto e o cancelamento dele para esse tipo de produto era relevante, a gente foi inocente de acelerar as vendas daquele produto. E a gente quase quebrou. Só que
essa história eu trouxe para vocês para contar um pouquinho do que vocês têm que tomar cuidado ao longo do crescimento da empresa de vocês. E eu quero trazer como pano de fundo a evolução aqui do G4. O que a gente fez em cada momento do G4 para ter sucesso e ser essa empresa que está aqui hoje, junto com vocês, ajudando o Brasil a mudar de patamar. E essa história que eu vou contar começa assim. Aqui estão os resultados do G4, de 2019 até esse ano. 2019, a gente faturou 11 milhões com 17 pessoas. 2020, no ano que teve o Covid, a gente faturou 20 milhões com 39 pessoas. Em 2021, a gente faturou 53 milhões com 129 pessoas na equipe. Em 2022, a gente faturou 131 milhões com 308 pessoas na equipe. Em 2023, a gente faturou 205 milhões com 339 pessoas na equipe. Ano passado, 316 milhões com 342 pessoas na equipe. E esse ano, a nossa previsão é faturar $500 milhão com 400 pessoas na equipe. Só que cada uma dessas fases, a gente teve desafios imensos. Uma coisa é você tirar a empresa do 0 para o 1, outra coisa é você levar ela do 1 para o 10, outra coisa é você levar ela do 10 para o 40, do 40 para o 70 e do 70 para o 100 que você nunca chega. São desafios diferentes que a gente como líder tem, são desafios de gestão para gerir o time que a gente tem, são desafios daquilo que a gente precisa mensurar no dia a dia que mudam, são eternos desafios que a gente tem na empresa. Mas o primeiro desafio é aquele que a gente tem como líder. Então, não foi fácil chegar nisso. E todas as empresas que estão aqui, por menores que sejam ou por maiores que sejam, vão passar por problemas parecidos. Agora, por que a gente, quanto G4, conseguiu fazer esse crescimento de 2019 para 2025, sair de uma empresa que faturava 0 para uma empresa que vai faturar $500 milhão? Qual que foi o nosso segredo? Foi ter metodologia. Metodologia a qual eu levo da minha vida desde o meu primeiro negócio. E essa metodologia, qual que é? É a metodologia do primeiro a gente progride e depois a gente coloca em ordem. A bandeira do Brasil, ela está escrita na ordem inversa. Não é ordem e progresso. É progresso e ordem. Primeiro eu cresço. Quando eu cresci, eu vou descobrir aquilo que está dando errado, aquilo que não está funcionando. E ao descobrir isso, o que eu tenho que fazer? Colocar isso em ordem. E aqui, conforme a sua empresa vai ficando mais madura e a sua empresa vai crescendo, são diversos ciclos de progresso e ordem. Por quê? Porque quando você está progredindo, você está fazendo coisas que te levam ao crescimento, mas aquela mesma coisa que te faz crescer é o que te faz travar no nível de crescimento. E daí você tem que descobrir o que é isso. O que está travando o meu crescimento agora? Para eu poder melhorar e dar esse outro salto de crescimento. E na hora que você dá esse outro salto de crescimento, novamente vem um outro teto. E na hora que você bate nesse outro teto, você tem que descobrir o que está acontecendo e vai fazendo isso sucessivamente até você ficar mais maduro como organização e a sua empresa crescer. Tipicamente, o gráfico das empresas de lucro ao longo do tempo é assim. No começo, a gente começa o quê? Perdendo dinheiro. Mesmo que aquele dinheiro que a gente está tendo negativo seja o custo de oportunidade daquele lugar que a gente trabalhava antes, como PJ ou como CLT, e recebia um dinheirinho, agora a gente pegou esse dinheiro, guardou, e não está se pagando e colocando na empresa. E depois de algum momento você vai começar a ter lucro, vai ter mais lucro e vai crescer. Agora, todas as empresas passam pelas mesmas fases. Hoje, e eu gosto de fazer esse paralelo, hoje todo mundo aqui é adulto. Não vi nenhuma criança aqui, mas todo mundo aqui é adulto. Para a gente ser adulto hoje, em algum momento a gente teve que ser bebê. Em algum momento a gente teve que ser criança. Em algum momento a gente teve que ser adolescente. Hoje a gente é adulto. Em algum momento a gente vai ser um pouco mais sênior do que a gente é hoje.
Assim como a gente, como ser humano, passa por fases e tem desafios a cada momento dessas fases que a gente passa, a nossa empresa passa pela mesma coisa. A gente tem, ali no começo, tirar a empresa do 0 para o 1, que é o momento da fundação. É aquele momento que está você testando o seu produto, serviço, solução no mercado, vendo o que cola, vendo o que encaixa, vendo aquilo que você consegue vender. Testando, errando, até você achar um produto que encaixa. Achou o produto que encaixa? O que você faz? Começa a vender mais ele. Que com volume de vendas, você consegue ter o seu break-even, começar a dar dinheiro. Essa fase é a fase do 0 para o 1. É a fase quando você, como líder, é centralizador. Quando você tem no máximo 10 pessoas no seu time. E olha só, qual que é o desafio de gestão quando você tem 10 pessoas no seu time? É um desafio fácil, né? Vamos falar que estou eu aqui, mais essas 9 pessoas. Se eu quero fazer uma reunião de alinhamento, como que eu faço? Eu chego para ele e falo, e aí? O que você fez ontem? Qual que era a sua meta de ontem? O que você entregou? Qual que é o seu desafio para hoje? Qual que é a sua meta de hoje? O que você precisa fazer? Como eu posso te ajudar? Como as outras 9 pessoas que estão aqui podem te ajudar? Em 3 minutos eu resolvi com ele e está todo mundo ouvindo, eu passo para o próximo. Em meia hora, eu alinhei a empresa inteira de 10 pessoas. É simples, é fácil, é rápido. Agora, eu como líder sei tudo o que está acontecendo. Antes de qualquer pessoa tomar decisão, passa por mim. Sou centralizador. Só que daí a empresa começa a dar mais certo. E a gente começa a crescer mais. Você sai de 10 pessoas para 15, para 20, e daí você não consegue gerir mais desse jeito, 1 a 1. E aquela criatividade que te fez crescer no começo, começa a ser aquilo que te impede de crescer agora. Porque agora o seu papel não é ser mais criativo, é começar a ser líder, gestor e organizar isso. E daí você passa do quê? Do 1 para o 10, que é a sua infância. E depois você vai passar do 10 para o 40, que é a sua adolescência. Depois do 40 para o 70, e assim por diante. E tipicamente, e aqui eu vou dar um número que é um direcional, não é escrito em pedra, tá? É um direcional para vocês. Tipicamente, o quanto faturam e o número de colaboradores, e daí aqui eu peço para vocês prestarem mais atenção no número de colaboradores do que faturamento, tipicamente são esses números de colaboradores que vocês têm nas suas empresas a cada fase. Tirar do 0 para o 1 é sair de 0 a 10 pessoas, do 1 para o 10, de 10 a 50 pessoas, de 50 a 150 pessoas, de 150 a 500 e acima de 500 pessoas. Por que que o número de pessoas é o que define a sua maturidade e os seus desafios? Porque o grande desafio que a gente tem, galera, é gerir gente. Uma empresa nada mais é do que um grupo de pessoas alinhados no mesmo propósito, remando para o mesmo lado. Gerir 10 pessoas é uma coisa, gerir 50 é um pouco mais difícil. Gerir 150 já é mais complicado. Gerir 300, de novo, mais complicado. 500 também, acima de 500, muito mais. Por quê? Porque isso não depende só de você. O seu papel como líder, que antes estava no operacional toda hora, precisa passar para o tático, depois precisa passar para o estratégico. E aqui, eu te pergunto, e aí, o que te separa da sua próxima fase de crescimento? Qual que é a dor que está te travando hoje? E eu quero passar aqui durante a minha aula exatamente isso. Como são as crises e evoluções que a gente tem a cada fase, que eu acabei de mostrar, e como a gente aqui no G4 lidou com elas. O que a gente fez aqui no G4 para prever aquilo que poderia acontecer e prevendo aquela próxima crise, aquele próximo momento que a gente ia bater num teto de crescimento, antecipar isso para que a gente continuasse crescendo como a gente cresceu, que eu acabei de mostrar para vocês. Então, nessa história de progresso e ordem, e nessas 5 fases, né, do bebê, da infância, da adolescência, do adulto e da maturidade, junto com elas vem aquilo que faz você evoluir e faz aquela crise que você vive. No primeiro momento, esse momento de criatividade. E depois eu vou entrar mais aqui em cada um deles. Mas a criatividade é o quê? É isso, você fazendo tudo, resolvendo tudo. Cara, comunicação é super informal.
É você estando com 10 pessoas ali liderando, como eu acabei de falar. Só que chega uma hora, quando você vai para 15, 20 pessoas, que não dá mais para você liderar assim. Você precisa pegar o quê? 1, 2, 3 pessoas e fazer essas pessoas virarem líderes. Senão você não vai ter tempo. Essas pessoas que viram líderes, elas vão ter time embaixo delas que elas vão precisar gerenciar. Então, a primeira crise, o primeiro platô, o primeiro teto de crescimento que você tem no seu negócio, quando você está ali tirando do 0 para o 1, é o quê? É a crise de liderança. O seu papel como líder muda. Você precisa agora colocar gestão na sua companhia. E na hora que você coloca a gestão e começa a dar direção, você tem um outro espichão. Você tem esse progresso que você cresce porque você está direcionando o teu time. Você tem os primeiros líderes agora. Eles estão liderando quem está embaixo, mas o que acontece? Você ainda é muito centralizador. Mesmo tendo esse primeiro time de líderes, você ainda é muito centralizador. Por quê? Porque você não confia nos líderes que você tem. Porque é a primeira vez ou a segunda vez que você é líder, você não sabe delegar. Mas o que começa a travar o seu crescimento? O teu time começa a pedir autonomia. Por quê? Porque se eles não têm autonomia e você precisa definir toda hora o que eles têm que fazer, você trava o crescimento porque você vira o gargalo. E daí você fala, legal, vou começar a dar autonomia para essa galera, porque agora eles aprenderam um pouco mais, ficaram um pouco mais sênior, consigo fazer o quê? Delegar para eles. E daí você tem aquele crescimento grande por delegação. Só que na hora que você delega muito, dependendo da senioridade de cada um dos líderes que vocês têm, o que acontece? Cada líder começa a criar um silo na área dele. Então você vai ter o silo de marketing, você vai ter o silo de vendas, e daí os dois vão estar brigando toda hora. Daí você vai ter o silo de operação, que vai estar puto com vendas, ou porque vendeu muito, ou porque vendeu pouco. Daí você vai ter vários silos. Cada silo vai ter a sua cultura, os seus processos. E daí o que começa a acontecer? Você começa a perder controle do que está acontecendo na ponta. É uma crise de controle, porque cada um está fazendo o que quer. E daí você precisa começar a fazer o quê? Coordenar essas áreas. Daí você começa a coordenar, colocar mais processo entre uma área e outra, para eles conversarem, para eles estarem alinhados no mesmo ponto. O que acontece? Todos esses controles que você colocou, todos esses processos viram burocracia e, de novo, travam o seu crescimento. E daí, em vez de coordenar, você precisa colaborar entre a galera. E daí, na hora que você colabora, e está tudo andando muito bem, que aqui normalmente é quando você está com uma empresa muito maior, indo lá para 400, 500 pessoas, é normalmente quando você vai ter essa crise, você começa a enfrentar uma crise de crescimento orgânico. E agora eu trago aqui para vocês, como que foi cada fase do G4? A primeira fase de criatividade foi o primeiro ano. E o que caracterizava isso, nosso primeiro ano? A gente começou a se perguntar, e aí, será que tem negócio aqui ou não? Será que isso é uma demanda reprimida? Isso daqui que a gente estava fazendo? Para quem não lembra, para quem não conhece, o nome do G4, lá no começo, era Gestão 4.0, Imersão e Mentoria. A gente tinha um programa que acontecia durante 2 dias. E a gente falou, pô, consegui validar esse produto? Consegui. Na 4ª turma eu validei o produto. Por quê? Porque a galera que veio no primeiro e no segundo turma que a gente fez desse produto, que hoje é o Gestão e Estratégia, começaram a recomendar outras pessoas. E na 4ª ou 5ª turma, mais da metade da turma já eram pessoas indicadas por outros alunos que vieram, do que alunos que a gente captou através dos nossos canais de aquisição. Então a gente falou, validamos, tá legal. Mas, nessa época, os sócios faziam tudo. A gente era muito próximo, e ainda é próximo, mas a gente estava próximo do cliente, no dia a dia, servindo de exemplo e inspiração. A gente estava muito no operacional. Você cria o produto, você vende o produto, você entrega o produto, você decide o que fazer. Time pequeno, generalista, com uma comunicação super informal. E a gente começou a crescer, imagina, faturar 11 milhões sem processo e sem financeiro bem arrumado. Estávamos chegando ali em outubro de 2019, e eu falei, cara, já vi esse problema acontecendo nas minhas empresas anteriores, eu não fiz só uma empresa, eu fiz algumas empresas antes do G4. Falei, vai dar merda de liderança. Eu preciso entrar para dentro do negócio, mais perto, para arrumar isso.
E foi quando eu entrei para dentro do G4 e falei, o que a gente precisa arrumar para não bater a crise de liderança, que foi aquele caos criativo do começo, que fez a gente fazer 11 milhões no começo, não vai ser o que vai levar a gente para o próximo passo, e a gente precisa colocar direcionamento na empresa. O que foi a primeira coisa que eu instituí ao chegar na empresa? Gestão. O que era gestão? Era algo muito básico. E é básico que dá dinheiro, é o óbvio que dá dinheiro. Não é ficar querendo reinventar a roda, querer fazer as coisas da NASA, galera. É o simples, bem feito, todo dia com disciplina, que ganha jogo. O que a gente fez? A gente fez isso daqui. Criou rotinas de gestão. E quais que eram as 3 rotinas de gestões básicas que a gente fez? Implementamos uma reunião com o time inteiro. Estávamos ali com 20 e poucas pessoas já, todo dia uma reunião, todo dia não, toda semana uma reunião com o time todo para alinhar aquilo que era importante, aquilo que não era importante. Toda semana uma reunião com os principais líderes para ver qual a meta, quão longe da meta eu estou e por que eu estou longe dessa meta ou porque eu estou acima dessa meta. O que eu vou priorizar para resolver isso essa semana. E reuniões 1 a 1. Eu, como líder, com os meus liderados. O líder dele, com os liderados deles. Básico, simples, fácil. Só isso já ajudou a gente começar a mudar de patamar. Mas não foi só isso que a gente fez nesse momento. A gente fez várias outras coisas que fizeram a gente sair de 11 para 20 e começar a se preparar de 20 para 53. Então, a gente estruturou funcionalmente o G4. A gente criou a área de marketing, a área de vendas, a área de operações, a área do financeiro. E a gente trouxe líderes bons para cada uma dessas áreas. Bons de acordo com aquilo que a gente conseguia pagar. Vou deixar claro para vocês. A gente não conseguia trazer o Neymar para jogar com a gente. Por quê? Porque a gente não tinha dinheiro para pagar. A gente nunca captou um centavo de fora. Todo o dinheiro que a gente tinha da empresa, a gente reinvestia em trazer gente boa da empresa. A gente sempre reinvestiu o dinheiro da empresa até 2023. Só de 23 para 24 que a gente começou a distribuir dividendo. Até 23, a gente reinvestiu quase todo o dinheiro na empresa. Além disso, o que a gente fez? Esses primeiros gerentes que são os líderes, tem meta clara, tem indicador claro, qual o relatório que ele vai acompanhar, que reunião que tem e o processo que ele tem naquela área. E só pelo fato da gente ter líderes melhores, e eles terem tempo com o time deles, e a gente ter tempo para pensar, começaram a surgir novos produtos. E esses novos produtos começaram a compor e tirar o risco da empresa de ter aquele único produto que a gente sabia. Quando a gente está começando, a gente vai depender de uma estratégia, a gente vai depender de um produto, e está tudo bem. O que não pode é você ser reativo a isso e achar que está tudo bem. Eu tenho só um cliente, que é o cliente que representa 50% das minhas vendas. Ótimo, no começo você vai depender dele, mas o que intencionalmente você tem que fazer para não ser dependente disso? Muitas das decisões ainda eram centralizadas na gente, porque a gente não tinha confiança no nosso time de gerentes. Ali foi o primeiro planejamento estratégico que a gente fez, no fim de 2020. Nesse primeiro planejamento estratégico que a gente fez, ainda muito simples, o que a gente definiu? O que a gente quer ser, o que a gente não quer ser. Quem a gente quer servir, quem a gente não quer servir. E ali, eu lembro até hoje, a gente foi para um hotel aqui perto de São Paulo e tomou uma decisão muito importante, que a gente ia servir os médios e pequenos empresários. A gente tinha uma unidade de negócio nessa época que se chamava Incompany. Empresas grandes como a Samsung, como a Ambev, como várias outras empresas grandes queriam que a gente treinasse os diretores, os C-levels deles. E eles pagavam muito dinheiro para a gente para fazer isso. Aqui, em 21, era uma unidade de negócios que chegou a entregar quase 10 milhões para a gente, com 4 milhões de lucro. O que a gente fez? A gente falou, a gente vai matar isso ao longo do tempo. Hoje a gente ainda depende desse dinheiro, porque a gente não tem dinheiro de fora, mas a gente tem que tirar a dependência desse produto, porque a gente não quer servir empresa grande. Vale muito mais a pena eu pegar o tempo que eu estou pensando nessa área
o time que está tocando essa área e tocar para servir os nossos produtos que a gente acredita de fato que fazem a diferença. E essa decisão, galera, é uma decisão muito difícil. É uma decisão que só vocês, como líderes, conseguem tomar. Por quê? Porque é fácil falar não para oportunidade ruim. Difícil é falar não para oportunidade boa, que essa oportunidade era muito boa, para ficar com as oportunidades ótimas. Esse é o nosso papel de líder, ninguém mais consegue fazer isso. Então, a gente, nesse momento, com esses líderes ainda centralizando muito, chegamos no momento de crise de autonomia. Por quê? Porque a gente estava centralizando muitas coisas na gente. E por centralizar muitas coisas na gente, as coisas começaram a demorar para acontecer. E daí a gente falou, opa, vamos mudar. Vamos trazer gente um pouco melhor e começar a delegar. E daí como que a gente fez para superar essa crise de autonomia? De novo, algo simples, básico, fácil, rápido. A gente usou essa matriz de Eisenhower. O que é essa matriz, galera? É o seguinte, o que é importante e urgente, eu faço agora. Eu paro o que eu estou fazendo, faço agora e resolvo. O que é importante e não urgente, eu decido quando eu vou fazer. Eu vou planejar, eu vou fazer amanhã, semana que vem, daqui a um mês. Mas é importante. O que é urgente e não importante, eu vou delegar para alguém do meu time fazer. E o que não é urgente e não é importante, eu tiro isso da minha lista. Simples, fácil, básico. Só que quantos de vocês usam isso daqui no dia a dia, quando vem alguém encher o saco de vocês e abrir a porta e falar, opa, estou com esse problema. Opa, e esse problema aqui? E esse problema? Na hora que você vê todas as interrupções do seu dia, você já perdeu mais de 3 horas respondendo, opa, posso falar com você. Gente, o nosso tempo é o bem mais precioso. A gente tem 24 horas por dia. Se a gente não cuidar delas da maneira correta, de acordo com os nossos objetivos, a gente vai se perder no meio do caminho e não vai entregar todo aquele crescimento que a gente podia ter, tanto na física quanto na jurídica. Então, passamos por esse momento, né, de autonomia, começamos, da crise de autonomia, começamos a delegar. O que a gente fez para delegar em 2021? Subimos esses líderes, ajudamos eles a ter gente embaixo. Olha só, já estávamos com 130 pessoas e passamos de 130 para 300 pessoas em um ano. Passamos de 53 milhões de faturamento para 131 milhões de faturamentos. Por quê? Porque a gente falou, trouxemos uma galera boa, vai lá e toca o negócio. Lançamos mais produtos, começamos a estruturar as BUs, dar mais autonomia. E daí o que aconteceu em 22? A gente ficou muito mais definindo a diretriz estratégica, delegando para os times e para as divisões o que eles tinham que fazer. As estruturas de BU estavam muito bem formatadas, essas metas estavam descentralizadas, com bônus de performance na ponta. E esses líderes, que eram esses gerentes, que agora começaram a virar diretor, viraram os mini CEOs de cada unidade de negócio. Nesse ano, pós-Covid, a gente pegou um escritório lá no Brooklyn, 2 torres, cada torre tinha 4 andares, em cada andar a gente colocou uma unidade de negócios. Primeiro andar, do lado direito, estava a nossa unidade de negócios online. Segundo andar, do lado direito, estava o time que vendia programas presenciais. Terceiro andar, tinha um time de vendas. Quarto andar, estava eu, Thales e Alfredo. Do outro lado, andar de baixo, tinha um time de marketing e growth que atendia algumas partes da empresa, mas principalmente os programas presenciais. Em cima estava o nosso time de staff, financeiro, RH, tecnologia, BI. No andar de cima estava o nosso time de comunidades, que a gente já tinha criado as comunidades nessa época, e no quarto era o refeitório. Olha só, cada líder, então vamos falar da unidade de negócios de online. O líder da unidade de negócio de online, ele era um mini CEO, ele tinha time de growth, time de marketing, time de produto, time de atendimento, time de vendas. Ele fazia tudo dentro da unidade de negócio deles. Isso foi maravilhoso. Por quê? Porque ele tinha autonomia para decidir rápido, tomar decisão rápida, ele tinha a meta dele. Isso fez a gente crescer muito rápido. Está ali o número.
Saímos de 53 para 131. E foi muito bom. O time de comunidades também tinha autonomia para tomar as decisões deles, fazer o que eles queriam. Foi ótimo. Só que o que começou a acontecer aqui de 22 para 23? O que começou a acontecer de 22 para 23? Principalmente em 23. A gente começou a ter uma crise, que é a próxima, que é a crise de controle. Por quê? Olha só, eu tenho meu time lá de online, e daí eu passava em todos os andares, ficava ali 2 horas em um, 2 horas no outro, às vezes ficava um dia inteiro no andar, para entender o que estava acontecendo, ajudar o time, destravar coisas que eles precisavam fazer para crescer mais rápido. E daí eu estou lá no time de produtos online, sento do lado dos vendedores, fico ouvindo o que eles estão fazendo. E daí tem um vendedor fazendo a seguinte venda. Ouçam com carinho, tá? Ouçam com carinho. Oi, tudo bem? Ah, você está em dúvida entre um programa presencial e um programa online? Mas, meu amigo, o programa online é muito melhor. É mais barato, você não precisa vir para São Paulo, pagar hotel, pagar passagem de avião. Oi? Calma aí. Você entendeu o que o cliente quer ou não? Estava na minha cabeça passando isso. Ao mesmo tempo que eu estava orgulhoso dele fazer a venda, eu estava puto com o que estava acontecendo com a empresa. Por que eu estava puto? Porque ele estava, entre aspas, dando bolada nas costas de uma outra área da empresa. Só que a culpa não era dele, a culpa era minha. A culpa era nossa, como líderes, de não ter colocado as metas corretas para coordenar os times, porque ele estava fazendo certo, ele estava batendo a meta dele. Eu estava orgulhoso por isso. Está fazendo tudo para fazer aquela venda. Está certo, pô. Eu que estou errado de não estar fazendo essa coordenação entre as áreas, e por não ter essa coordenação entre as áreas, o que acontece? O cara vai olhar só para o umbigo dele e não vai olhar para a empresa. E a gente sempre teve um lema dentro do G4. Nós vendemos a verdade. Nós vendemos o melhor produto para aquele momento, para aquele cliente. Eu não vou empurrar aquilo que não faz sentido para ele. Eu não vou trazer para ele aquilo que não faz sentido. E aquilo ali estava contradizendo um dos nossos valores. E naquele momento eu falei, opa, estamos na crise de controle. Por quê? Porque autonomia demais gera descontrole. Porque agora eu preciso coordenar essas áreas. Se eu não coordenar essas áreas, cada um vai pensar no que é melhor para a área. Não vai pensar no que é melhor para o todo. Como eu resolvo isso? Eu resolvo isso com um sistema de gestão. Como eu faço esse sistema de gestão de novo? É simples, é fácil, é básico. O que a gente fez? A gente começou a, de fato, pensar qual que é a minha estratégia para os próximos 3, 5 anos. Para onde eu quero ir? Que tamanho que eu vou estar daqui 3, 5 anos? O que é importante e o que não é? Como eu desdobro isso anualmente? Tá bom, essa é a minha visão de 3, 5 anos. Mas e o próximo ano? E os próximos 6 meses? Quais são os projetos estratégicos que eu preciso priorizar e aqueles que eu não vou fazer nos próximos 6 meses para bater essa minha meta do ano? E como eu desdobro isso para o dia a dia, para eu ter uma rotina de gestão, para o time inteiro estar alinhado, batendo o bumbo e todo mundo indo para o mesmo lugar? Isso vai gerar resultados. Isso depende muito da minha cultura e das pessoas que eu tenho. Então, quando você olha cada uma dessas coisas que a gente trabalhou, cada uma dessas coisas foi exatamente para isso, para a gente sair dessa crise de controle e começar a crescer para coordenação. E daí, 2023 para 2024, a gente tomou uma outra decisão. Esses 2 predinhos aqui são legais, só que eles não vão dar o que a gente precisa de o time estar conversando entre si. O que a gente fez? A gente pegou um escritório novo, que é o escritório atual que a gente tem hoje, que é uma laje de 2.000 metros quadrados, ali na Berrini, onde todo mundo senta no mesmo andar. A gente fez algumas outras mudanças. Aqueles times separados de comercial em cada unidade de negócio, agora talvez não faz tanto mais sentido. Vamos colocar o time comercial inteiro num andar, o time de marketing growth inteiro no outro lugar, meu time em tech inteiro no outro lugar. E esse time, sim, ter um gestor que vai coordenar tudo, e ele vai coordenar isso com os líderes de BU.
Porque daí, o que acontece? Quando chegar lá para o cara da minha ponta que quer vender um produto online, ele fala, putz, eu não sei se é o melhor produto. Deixa eu passar aqui para um vendedor, deixa eu sentar com o vendedor para entender se tem algum outro produto que é melhor para ele. E a gente começou a criar o quê? Conexões entre o comercial e entre as diferentes unidades de negócio para que isso fosse possível. E daí, com essa coordenação, o que a gente fez? Realinhamos as metas entre as áreas. Unificamos o comercial e marketing, como que eu falei. A gente trocou o escritório para todo mundo ficar no mesmo andar e para a gente ter mais controle sobre a cultura. A gente, de novo, seniorizou o time. E seniorizar aqui o time, galera, não é trazer pessoas mais velhas, é trazer pessoas que já passaram pelas experiências desse momento que a gente está vivendo. Criamos essas estruturas corporativas mais claras, o RH, o financeiro, todo o staff por trás. Em 24, a gente fez o nosso primeiro planejamento estratégico profissional, onde a gente sentou durante 4 meses para entender aonde a gente quer estar em 2030. E, de fato, fez um planejamento que faça sentido, mas olha o tamanho que a gente já estava. Isso fez com que a gente reorganizasse de novo as BUs e as lideranças. E daí, o que começou a acontecer aqui? Burocracia, porque a gente começou a colocar tanto processo para conectar uma área com a outra, para garantir que eles estavam conversando entre si, que olha o que começou a acontecer. Eu precisava ir lá e gravar um podcast. Então, eu tenho o meu time de audiovisual, que tem um processo que eles seguem de criar a chamada para ir gravar o podcast. Tem todo o processo dele interno. E daí eu tinha depois também meu time de produtos que queria gravar um curso online, ou fazer um curso online ao vivo, que é o mesmo time de audiovisual que vai prestar serviço para os dois. Só que olha o que acontecia. Meu time de audiovisual tinha o processo dele, e que funcionava. Só que para isso, conversar com o meu time de produtos, o meu time de produtos tinha o processo dele, e que ele tinha que conectar por fora um com o outro. Eles não eram fluidos, essas coordenações. Então, o que começou a acontecer? Burocra. E a burocra, de novo, começou a engessar, começou a perder tempo, começou a fazer com que a gente não conseguisse medir de fato o que era performance e o que não era performance. E daí a gente teve que colaborar. E para colaborar, basicamente, o que a gente fez? A gente desdobrou todos aqueles indicadores do nosso planejamento para os donos corretos, com os processos corretos e com metas compartilhadas entre áreas. Então, se eu quero gerar lucro ou caixa, quais que são os indicadores que eu tenho que acompanhar? De novo, vou falar super básico aqui. Receita, custo. Na receita, o que eu tenho que acompanhar? Taxa de conversão, ticket médio, número de vendas, no custo por venda, custo operacional. Mas olha só o tanto de indicador, quem é o dono de indicador, quem é o CPF responsável por ele, mas mais importante do que isso, como essas metas são compostas entre as diferentes áreas da empresa. Como eu coloco o meu CEO com uma meta de Employee NPS, que é o quê? É o quanto que o meu time está feliz trabalhando na empresa e que ele tem um peso nisso na meta dele do ano, mas o meu diretor de pessoas também tem. Como eu coloco uma meta onde os meus leads qualificados dependem também do CEO, mas também depende do meu marketing. Como eu coloco uma outra meta onde eu tenho meu time de pessoas e meu time de marketing conectadas. Então, quando você começa a criar essas metas cruzadas, o que acontece? O time começa a colaborar. E a colaboração é o momento que a gente está hoje. Nesse momento que a gente está hoje, em 2025, que é o momento de colaboração, que a gente ainda está desamarrando essas burocracias que a gente chegou no fim do ano passado e enfrentou durante uma parte desse ano, esse é o desafio que a gente está passando hoje. Esse desafio quer dizer o quê? Que o CEO ele é muito mais inspirador e facilitador. Que as lideranças precisam ter uma cultura organizacional forte, que a gente precisa ter líderes que são sêniores o suficiente para conseguirem colaborar entre si. Então, a gente fez mudanças. Trouxemos um novo COO, um novo diretor de operações, trouxemos um novo diretor de receita,
trouxemos gente boa que já passou por empresas desse tamanho, que consegue, mas tem a mentalidade de startup e de empresa de dono que a gente precisa para mudar de patamar.